Nós vamos agora para esta parte do programa que vamos iniciar. Estamos abordando aqui o caminho da salvação segundo o plano de Deus. Estamos aqui hoje com o nosso pastor Nível Fuschini, que brilhantemente tem nos elucidado dúvidas, nos respondido perguntas nesse sentido. Então nós vamos partir agora nesse sentido de estarmos abordando o caminho da salvação segundo o plano de Deus. É assunto de suma importância. Todo aquele que crê em Deus, todo aquele que aceita nosso Senhor Jesus Cristo como seu único e fiel Salvador, sabe que tem um caminho para a salvação. Então o título, o caminho da salvação segundo o plano de Deus. Então nós temos aqui, no último estudo ficou faltando uma das perguntas que estava programada. Nós vamos iniciar com esta pergunta hoje ao querido pastor Nível Fuschini. Pastor Nível Fuschini, na questão do caminho da salvação segundo o plano de Deus, é uma pergunta que muito se faz. Deus salvará toda a humanidade? Nós temos que dar um redondo não aí. Infelizmente... Não é com alegria, né? Não é com alegria. A vontade de Deus, a palavra de Deus diz, 1 Timóteo 2,4, é que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas, tem um mais aí, infelizmente nem todos crerão. E até mesmo alguns que creram apostataram da fé. A gente vê Paulo escrevendo ao Timóteo, a primeira carta no capítulo 4, ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E vai discorrendo aí. Então se vai apostatar da fé, estava na fé e abandonou o caminho da fé, que é o caminho do Senhor, e aí perde a salvação, ele não tem salvação. A Bíblia diz que perseverar até o fim, pela vossa perseverança ganharei as vossas almas. Ser fiel até a morte, Apocalipse 2,10, e dar-te-ei a coroa da vida. Então a condição é perseverarmos até o fim. É a vontade de Deus salvar, mas nem todos creem, nem todos querem, nem todos se colocam na situação de receber o Senhor. Há muitos motivos que poderíamos falar aqui, um orgulho, eu não preciso de Deus, eu tenho tenho dinheiro, tenho tudo e na verdade não tem nada. Essa maneira aí, em princípio. É verdade, né, pastora? A questão aqui dessa pergunta, Deus salvará toda a humanidade? Nós poderíamos responder, Deus tem vontade, Deus tem o desejo de salvar toda a humanidade, Ele oferece a salvação a todos. Então é interessante porque as pessoas às vezes têm essa conotação que nem o querido pastor falou, a questão do amor, né? Deus é amor, sim. Então se é amor, não há condenação para aquele que ama os seus filhos. Então a gente pergunta, mas é Deus quem está nos condenando ou nós que estamos nos autocondenando quando nós não aceitamos a salvação? Todos nós temos a semente do pecado, que veio através do pecado adâmico, então nós temos essa oportunidade. O texto bíblico, que é a base do nosso evangelho, que é João 3,16, ele fala ali que Deus amou o mundo de tal maneira. Então quando ele já fala de tal maneira, é uma medida que não há como medir, é imensurável, não há um aparelho, não há uma concepção humana que possa definir que tipo de amor é esse, que intensidade de amor. Mas ele fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aí tem a sequência, para quê? Tem uma condição, uma condicional. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse todo é interessante. Se nós verificarmos a palavra todo, como ela não tem o S, nós falamos aqui que é um singular. Então a palavra todo ali, por exemplo, pode ser aplicada no singular, mas na realidade ela tem uma amplidão de toda a humanidade. Então, Deus salvará toda a humanidade? Se assim for da vontade da humanidade, Deus assim salvará. Mas infelizmente é como o irmão falou. Muitos conhecem a palavra, negam essa verdade absoluta através de nosso Senhor Jesus Cristo e acabam perdendo a oportunidade da salvação. O irmão na sua palavra falou sobre isso, a questão de que as pessoas buscam hoje, a prosperidade, então não querem um evangelho onde há algumas situações que você tem que abdicar de alguns confortos terrenos. A pessoa busca o conforto terreno, ela quer unir, ela quer um conforto terreno, mas ela quer um conforto eterno. Muitas vezes você vai ter que abrir mão desse conforto terreno para que você tenha esse conforto
eterno na presença do Senhor. Então, muito elucidativo fica essa aplicação, que nós tenhamos a amplitude do que Deus quer falar, dizer na nossa vida, mas que nós também tenhamos a nossa parte do que nós temos que fazer para estarmos dentro do plano da salvação de Deus. É verdade, pastor Max. E algumas pessoas respondem positivamente que Deus vai salvar toda a humanidade, dizendo que Deus é amor. Mas Deus é amor. Mas se Deus é amor, nós não podemos ver só um lado. Deus é fogo consumidor também. Não podemos interpretar a Bíblia usando somente um versículo. E o escritor aos Hebreus, não sabemos o autor da carta aos Hebreus, mas ele diz aqui, inspirado pelo Espírito Santo, capítulo 10, a partir do versículo 31, vamos ler só alguns versículos, está bem claro aqui, bem nítido aqui. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aqui se fica referindo ao apóstata, aquele que um dia creu e depois saiu dos caminhos do Senhor. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse, os próprios Senhor, minha é a vingança, verdade. Eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E agora o verso 31 é forte aqui, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, Deus é amor mesmo, sem medida, mas Deus também é fogo consumidor. Aqueles que estão fora do caminho, se você que nos ouve ainda não entrou no caminho, não é para assustar ninguém, não, é a verdade da palavra de Deus. Não é a vontade do Senhor que ninguém se perca. Você, Pedro, ele fala isso de uma maneira bem clara, quando você vê Pedro na segunda carta dele, no capítulo 3, você observa, algumas pessoas estavam dizendo que Jesus iria vir, mas não vinha. E Pedro fala aqui no capítulo 3, a partir do versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, é paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Essa é a vontade de Deus. Como Deus é amor, Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, venham a se arrepender. Essa é a vontade do Senhor. Então, a morte de Jesus na cruz, como foi citado, o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal, essa tal, que Ele deu o seu Filho. Não há explicação que consiga abranger essa totalidade do amor de Deus. Então, Ele deu, a parte dele Ele fez, é um preço caríssimo ali. Então, essa salvação não é automática, essa salvação requer daqueles que ouvem o Evangelho crerem no sacrifício de Jesus Cristo, crer por que Ele veio e por que Ele morreu naquela cruz. Aí sim, aí você vai ser salvo, mas infelizmente não podemos responder afirmativamente essa pergunta. Deus salvará toda a humanidade? Aqueles que crerem, sim. Os que não crerem, não. Amém, glória a Deus. Então nós podemos concluir, pastor, nessa pergunta, uma maneira bem clara e coerente, para que nós possamos entender isso, indo até o Calvário. Então ali examinar a morte de Jesus na cruz. Então Deus deu ali o seu Filho para morrer por cada um de nós. Então, aquela morte ali na cruz representa exatamente isso. Aquele que crer que esse Jesus maravilhoso, que aqui esteve como ser humano e ser divino, mas como ser humano foi tentado e não pecou. Ele morreu por cada um de nós. Então, esse é o crer. E a questão do crer, o evangelho do Senhor é simples, né, pastor? Porque às vezes as pessoas querem complicar um pouco, eles querem usar termos rebuscados, algumas coisas nesse sentido, mas o evangelho do Senhor é simples. Esse versículo que nós lemos aí, o 3,16, crer.
Apenas crer, apenas acreditar. Então pode acreditar. O preto, o branco, o amarelo, o azul. Pode ser o magro, o gordo. Pode o inculto. Então todo aquele que nele crê. Então é para todos. Todas as pessoas têm essa oportunidade de crer. Então todos podem se salvar sim. Mas infelizmente nós não podemos, que nem o pastor fora do ar aqui nós comentávamos, a tal da salvação coletiva que se prega hoje. Alguns pregadores falam a salvação coletiva. Salvação individual. Salvação para que todo aquele que nele crê. Todo inclui eu, inclui o senhor, inclui esses irmãos que estão nos ouvindo, esses que ainda não aceitaram nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles também fazem parte desse todo. Amém? Amém. Encerramos essa pergunta. Pastor Marcos, só no adendo final aqui, amém. Se fosse verdade, Deus salvará toda a humanidade, de repente salva todo mundo. O sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, ele foi em vão. Exatamente. Se ele já vai salvar, para que Jesus morreu naquela cruz sem nenhuma necessidade? Seria uma coisa sem... Não dá entendimento disso. Né? Amém. Glória a Deus. Podemos ir agora para uma outra pergunta, ainda no caminho. Lembro aos amados irmãos, amados ouvintes que estão nos escutando, que nós estamos abordando o caminho da salvação segundo o plano de Deus. Nós temos aqui mais uma pergunta que nós podemos fazer. Se Deus planejou a salvação após o homem pecar. Preste bem atenção, irmão que está nos ouvindo. A pergunta, Deus planejou a salvação após o homem pecar? A resposta que nós podemos dar é um não também. Só estamos respondendo não, né, pastor? A salvação já estava no plano divino desde antes da fundação do mundo. Verdade. Quando vem em Apocalipse 13:8, se refere ao Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa quando o homem desobedeceu a ordem de Deus, ali em Gênesis 2:17, para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não foi pego de surpresa ali. Deus não faz um plano A, B, C, D. Deus tem um plano só. O plano da salvação, o plano de Deus, o plano da salvação, que é o tema central da Bíblia Sagrada. Então, quando o homem desobedece, aconteceu aquilo que Deus falou: certamente morrerás. A partir daí, o homem passa a morrer como morremos hoje. E podemos ter, talvez você possa até perguntar, mas porque se Deus sabia que o homem iria desobedecer, por que é que ele não fez um homem de uma perfeição tal que era impossível ele desobedecer? Ele seria sem condição nenhuma de desobedecer a Deus. Então não seria um homem com o que nós temos de mais importante hoje, que é o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a livre escolha. E essa livre escolha, mesmo após a conversão, continuamos tendo um livre-arbítrio. A cada dia se colocam situações diante de nós somos obrigados a escolher, e às vezes escolhemos errado, porque não sabemos, não temos todas as informações, não conhecemos tudo o que se passa, tomamos decisões erradas. Por quê? Porque escolhemos mal. Então, Deus, se vai fazer um homem nesse sentido, ele não iria criar um homem como ele criou para o louvor da glória dele. O motivo ao qual nós fomos criados foi esse, para o louvor da glória do Senhor. Então, seria uma espécie de um boneco. Qual é a graça que teria isso? Né? Deus falando e o homem obedecendo como um robô. Não tem graça, não tem sentido. Então, nós obedecemos ao Senhor porque reconhecemos o que Ele fez, somos gratos a Ele e jamais poderemos pagar um preço tão alto que foi feito ali naquela cruz. Né? Então, dentro do que a gente pode, nas nossas limitações, nossas fragilidades, a gente vive uma vida obedecendo ao Senhor e damos graças a Deus pela obra de salvação de Jesus. E também é bom sempre nós enfatizarmos que a salvação ela já é predita, ela já é exemplificada pelo próprio Deus, Deus Pai, logo no início, nos primórdios. Se nós lemos o livro de Gênesis, nós estamos abordando bem esse livro no estudo que nós estamos fazendo com alguns irmãos aqui no período pré-culto, nós temos estudado o livro de Gênesis. Então tem deixado bem claro aos irmãos
que se nós examinarmos os 2 primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos ali a criação sem deturpação nenhuma, a criação perfeita. Já no capítulo 3, nós vemos a entrada do pecado e a deturpação do ser humano. Então ali o ser humano ele acaba cometendo o pecado da desobediência, então ali o ser humano é deturpado. Mas no capítulo 3, no versículo 15, nós vemos ali já a provisão de Deus. Deus já tinha aquela provisão do Senhor, do Jesus que viria para morrer na cruz do Calvário. Então ali já é a primeira previsão. Dali para frente a Bíblia vai falando tudo com relação à salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo, é onde chega, em João 3,16, que é o próprio Jesus. Então já Deus, já programando a nossa salvação nesse sentido. Mas é como o irmão falou, Deus não foi pego de surpresa pelo pecado do homem. Às vezes as pessoas perguntam também, e Noé? Será que Deus não sabia que a humanidade ia se corromper? Claro que sim, que ele sabia. Tanto é que ele achou graça em Noé. Graça, a primeira vez que a palavra graça é falada na Bíblia é ali, capítulo 6, versículo 8, se não me falha a memória, de Gênesis, quando ele vê aquela sociedade toda corrompida, aquela perversão total, a mistura que houve ali dos 2 segmentos da linhagem de Sete, segmentos da linhagem de Caim, que acabou contaminando toda a humanidade, ele ali acha a graça em Noé. Então ali já começou a salvação da humanidade, também começa ali. Pouca gente entende isso. Olha as etapas da salvação para chegar até nós hoje. Nós somos da descendência ali de Noé também. Então essa questão da salvação ela é muito importante. Deus planejou a salvação após o homem pecar? Logicamente que não. Antes disso, ele já tinha esse plano de salvação para cada um de nós. Exatamente, pastor Max, porque, como o irmão mesmo falou, Deus nunca é pego de surpresa, Verdade, porque Ele é onisciente. Nós podemos, Deus nós somos e sempre, quase sempre, a gente é surpreendido por alguma coisa, mas Deus sabe todas as coisas. Talvez, às vezes não somos surpreendidos, somos incautos. Também. Muitas vezes nós somos incautos ao invés de sermos surpreendidos, mas incautos. Não estamos vigiando e orando e podemos, incautos. Podemos ter alguma dificuldade. Mas se nós formos ver o plano da salvação, antes da fundação do mundo, há uma sequência de versículos que nós ficaríamos aqui, acho que até o fim do dia e o fim do mês e do ano, e não, a Bíblia está farta de falar com relação à vinda de Jesus. Não consegue. E Deus, as pessoas às vezes perguntam, mas a Bíblia é a palavra de Deus, mas tem muito erro na Bíblia. Eu já uma vez evangelizando até um parente meu, e eu falando para ele, mas a Bíblia, algumas traduções do hebraico, do grego, e não tá tudo bem, mas Jesus não deixou de morrer na cruz, porque não é A ou B aqui, né? Então a pessoa quer tapar o sol com a peneira, não é isso. E a maior comprovação da Bíblia ser verídica são os fatos que já ocorreram aqui, que foram falados séculos atrás e foram sendo consumados, até o Calvário. Então não tem dúvida, a Bíblia é a palavra de Deus verdadeira. Pode ter, como o homem trabalha nas traduções, pode errar uma palavra, mas a essência dela é a verdade, é a palavra de Deus, é a palavra que se cumpre a cada dia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.